Ó. Gente, aí. Boa noite para todo mundo, pessoal. A gente vai chega hoje ao último dia da aula de redação desse módulo, dessa ação que a gente está fazendo. E hoje nós vamos abordar a competência 5, que trata da proposta de intervenção. Gente, sabendo uma coisa, nós precisamos resolver um problema. A redação serve para que a gente consiga resolver um problema. E como que a gente deve resolver esse problema? Apresentando uma proposta. O que é uma proposta? Vamos pensar aqui. O dia está calor. Aqui em Sapiranga, hoje, sei lá, 29 graus, não sei. Calor. Para resolver o problema do calor, precisamos fazer o quê? Ar-condicionado. Se deu uma proposta. Precisamos de ventilador. Precisamos ir a uma piscina. Né? Então, isso é uma proposta de intervenção. Claro que eu estou colocando um exemplo muito rasteiro. Quando a gente pensa na resolução de problemas, nós estamos falando de problemas sociais, problemas éticos, problemas ambientais, problemas de gênero, problemas em relação aos animais, problemas em relação a comunidades indígenas e assim por diante. Tá? Problemas em relação a aspectos do governo, da sociedade civil que precisam ser melhorados. Então, o que a proposta de intervenção nos pede? O que a banca nos pede? Na competência 5, elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Gente, o que são os direitos humanos? Os direitos humanos são um conjunto sistematizado de direitos. Esse conjunto foi criado no escopo ali da ONU, né? E diz respeito a garantir o direito à religião, o direito à igualdade de gênero, igualdade de raça, o direito à vida, o direito a não ser torturado, né? Então, eu já vi casos de pessoas que disseram assim, os criminosos devem ser torturados. Se for um negócio desse, acabou. Você não vai passar, a sua redação vai tirar zero. Vai tirar zero na redação. Por quê? Você desrespeitou os direitos humanos. Tá bom? Então, você já abordou o problema. Correto? Uma vez que você abordou o problema, você precisa dar uma solução para esse problema. Aqui no quadro, supondo que você... vou dar um tema aqui, a educação indígena. Correto? Educação indígena. Supondo que o tema seja a inserção ou caminhos para o desenvolvimento da educação indígena. Correto? E aí, supondo que o problema que você falou foi sobre a falta de professores indígenas. Esse foi o problema. Verifica-se que a educação indígena passa por dificuldades, já que existe uma carência de professores indígenas que fomentem uma educação com um contexto similar. Esse foi o seu problema. Só que aí, na intervenção, você resolve fazer o quê? Falar sobre providenciar transportes para que alunos
possam ir à escola. Você abordou um problema, falta de professores, mas aqui você dá uma solução. E a solução não é válida. Por que que não é válida? Porque você não deu uma solução para o problema a abordar. Se você... Né, a gente compreende que um tema ele se ramifica em diversos problemas. A educação indígena pode ser também uma questão de falta de políticas públicas adequadas. Pode ser também um problema em relação à linguagem, à preservação das línguas indígenas. E aí você vai lá e, de repente, fala de um problema, mas dá a solução para outra coisa. É a mesma coisa se a gente dissesse assim, olha, nós temos um problema aqui que é o calor. Qual é a solução? A gente pode usar meia. Não vai caber. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Nada a ver com outra. Então, se o problema foi a falta de professores, a solução, investir na formação de professores. O problema é a falta de professores, a solução é formar professores naquele contexto. O problema vai ser, então, realmente o acesso dos estudantes indígenas, né, às escolas indígenas. Então, a solução vai ser o quê? Criar escolas indígenas, ou então articular meios de transporte naqueles contextos que você, né, observou, para que esses estudantes tenham acesso à escola ali. Beleza? Então, lembrem-se, a proposta de intervenção deve contemplar o problema que a gente abordar na redação. Ok? Beleza, gente? Dúvida? Vamos lá. Próximo slide. Uma proposta de intervenção muito bem elaborada. Esse texto eu retirei do texto da cartilha do INEP. Então, eu acho que na hora de transcrever aqui, eu devo ter digitado errado. A proposta de intervenção deve apresentar 5 elementos básicos: a ação, o agente, o modo, o meio de execução dessa ação, seu efeito e um detalhamento. Mesmo que o participante apresente muitas propostas de intervenção em seu texto, o objetivo é avaliar, dentre elas, a mais completa a partir desses elementos. Então, gente, esse texto aqui, como eu disse, foi retirado da cartilha do manual do INEP e organiza a banca, a redação, aí a redação, a prova do Enem. Tá? Então, você tem que apresentar 5 elementos. Eu apresentei um muito bem, né? Eu apresentei os 5 elementos, eu fiz uma proposta, e eu também consegui espaço para dar uma outra proposta. Por quê? Só que vai ser considerada apenas uma. Vou perder ponto por causa disso? Não. E se o outro tem completa? Não. A mais completa. Foi a pergunta que... Esqueci o nome dele. Não é o seu, não. É um colega que está fazendo isso aqui. Fez, professor, essa redação sobre a doença mental, sofrimento mental, a pessoa apresentou 2 propostas. Aí eu falei para ele, não, porque a primeira proposta está completa, a segunda incompleta. Mesmo assim, ela tirou 200. Tá? Então, sei lá, no caso aqui, se você abordou a falta de professores, né, e você coloca lá que o Estado deve incentivar através de uma articulação com o legislativo e conversas com esqueci agora o órgão, né, que cuida das finanças, enfim, para que haja recurso destinado à formação de professores indígenas. Aí você fala detalhamento, meio, etc. E você coloca também o seguinte: além disso, é importante que os professores sejam incentivados por meio de um apelo
de consciência, blá, blá, blá e tal. Poxa, você deu duas propostas, só que a primeira foi completa e a segunda foi completa. É bom, melhor para você, você vai errar menos, mas o que vai ser considerado é a proposta completa. Tá? Gente, as ideias da intervenção devem respeitar o seguinte, aqui que vem a ideia dos direitos humanos. Dignidade humana. O que é a dignidade humana? Não ser torturado, tá? Ter direito ao contraditório. Então, se você foi preso, você tem direito de se defender. Isso é questão de dignidade humana. Tá? Igualdade de direitos entre homens, mulheres, pessoas trans, e assim por diante. Reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades. Nada de colocar coisa do tipo tal partido político deve ser abolido. Não, tem uma diferença aí entre os partidos políticos. Laicidade do Estado. O que é laicidade do Estado? Gente, prestem atenção. É um problema que muita gente erra. Laicidade não tem a ver com a destruição da religião, muito pelo contrário. Tem a ver com a isenção do Estado, no sentido de achar que uma determinada lei deve ser pautada em uma norma religiosa. Tá? Só que a laicidade do Estado significa que todas as religiões têm o direito à existência dentro do território. Ah, eu quero ser ateu, maravilha. Ah, eu quero ser candomblé, maravilha. Eu quero ser cristão, maravilha. Ah, eu posso fazer com que a Bíblia sirva de livro para que sejam construídas as leis? Não. Ah, eu posso, enquanto parlamentar, criar uma lei para interferir na religião do outro, né, no âmbito da religião, ou até mesmo para que uma religião seja destituída do Estado? Não. Por quê? Isso feriria o princípio da laicidade. O Estado não é controlado pela religião, porém, ele legitima e dá condições para que as religiões existam. Isso é laicidade. Democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade, sustentabilidade socioambiental. Então, essas questões são fundamentais aí, pessoal, para que a gente não resvale nos direitos humanos, tá bom? Aqui, eu trouxe os exemplos que a própria cartilha do INEP mostra sobre como desrespeitar os direitos humanos. Para reduzir essa manipulação em determinados locais, deveriam ser cortados qualquer sinal de transmissão de internet. Ou seja, você tem direito a se expressar, a fazer o que quiser da internet, né? Claro, nos limites da lei. Mas eu não posso privar você de ter o acesso à internet. É um direito seu. Para prevenir o cidadão de tal erro, né, as publicações, reportagens, notícias, etc., deve fiscalizar antes da publicação, em caso haja intervenção na notícia verdadeira ou censura idealistas, o publicador deve ser punido com 1 ano de cárcere privado. Pô, não existe. Cárcere privado é tortura. Está tudo errado assim, gente, escrito, por quê? Foi assim que a pessoa escreveu, tá bom? A pessoa escreveu desse jeito. Esse i, etc., um ponto e vírgula aqui, aí eu só peguei da cartilha e coloquei aqui. Temos que aprimorar uma lei, pois acho que a pessoa que escrever, quem publicar notícias fake será preso ou taxado com multas rescisórias e também será excluído da sociedade. Poxa, como vai ser banido da sociedade? A partir de agora você vai lá, sei lá, para Guatemala, você vai proibir o deserto. Não. Privar a internet para pessoas leigas. Poxa, quer dizer que um analfabeto não pode usar a internet? É absurdo, é absurdo. As leis são frágeis, deveriam ser mais rigorosas, punir pessoas que fazem mal para as outras. Quando eu digo punir, quero dizer deixá-lo preso sem direitos. E ainda deixá-lo aqui, né? Essa capivara escreveu, quer dizer, essa pessoa escreveu aqui. O caso é grave, temos que punir esse tipo de assunto na própria morte, esse tipo de uso na própria morte. Então, assim, é absurdo, é trágico, né?
E aí a gente, por exemplo, pode ser que a gente tenha tendência em escrever algo nesse sentido. Né? Por exemplo, se a gente pensa aí na educação indígena, as dificuldades em torno da educação indígena. Se a gente falar alguma coisa do tipo, basta que os indígenas aceitem a educação ocidentalizada. Está errado. Porque eles têm os direitos, eles têm as comunidades indígenas, os povos originários, têm cosmovisões diferentes. Se a gente pega, por exemplo, o Yanomami, é diferente do Wapixana, do Bakuxi. Então, não tem como eu chegar e desprezar a cosmovisão indígena para valorizar a educação ocidental, ou seja, a nossa educação, que a gente pratica geralmente aqui nos espaços urbanos. Tá? Então, se a gente disser isso, poxa, é uma solução. Então, já que existe a Constituição, a pedagogia ocidental, por que não incentivar que as comunidades indígenas participem e aceitem como está errado? A gente tem que valorizar e não desprezar, desprezar e colocar, supostamente melhor, que não é bem assim. Entendeu, gente? Está tudo bem? Ok? Orientações para realizar a proposta de intervenção. Sua intenção deve aparecer no texto. O que é isso, gente? Vocês têm que dizer algo como: o legislativo deve reformar o Código Penal. Ou é necessário que o legislativo reforme o Código Penal. Você está sinalizando a sua intenção. Não pode ser: os principais pesquisadores da área sugerem que o legislativo reforme o Código Penal. Não pode ser assim. Por quê? Mas aqui eu estou vendo que o legislativo é o agente e a ação aqui é a reforma do Código Penal. Sim, só que aqui não foi sinalizada a sua intenção. Tem que ficar claro que é você que quer que isso seja feito. Essa fala revela que a proposta revela a proposta de outra pessoa, não a sua. Então, gente, nada de, segundo pesquisas realizadas no âmbito da ciência, é importante que os laboratórios canalizem os seus resíduos a um compartimento próprio. Não. Você não está falando que você quer que isso aconteça. Você está falando, olha, os cientistas dizem que para evitar acidentes ambientais, os laboratórios, as indústrias, devem canalizar o resíduo para um container específico, assim. Não é a ciência que está dizendo. Não é o pesquisador fulano de tal que está dizendo. É você. É necessário que as indústrias cuidem dos seus resíduos sólidos, destinando-os a um compartimento assim, a fim de evitar acidentes ambientais. Beleza? Então, você que está falando, sua voz deve aparecer. Gente, é mais importante deixar evidente todos os elementos do que apresentar uma lista de propostas. Ou seja, é melhor você falar sobre quais elementos: ação, agente, detalhamento, efeito, móvel, enfim, do que chegar e falar: olha, é necessário fazer isso, é necessário fazer aquilo, é necessário fazer aquilo. Não. A proposta não é a ação em si, é o conjunto de elementos. Então, quais são esses elementos? Ação, o agente, o módulo e o meio de execução dessa ação, o seu efeito e um detalhamento. Um detalhamento básico. Vou dar um exemplo aqui, bem tranquilo. Pegando como um tema a questão da educação indígena.
a fim de fortalecer a educação indígena e valorizar as expressões dos povos tradicionais. O que é isso? Efeito. O Congresso Nacional, que o agente, deve destinar, na verdade, vamos colocar a presidência da República, através do MEC, olha, a presidência da República, o agente, através do MEC, que continua sendo o agente aí, tá? Que é o órgão responsável pela educação brasileira, detalhamento, deve destinar recurso para a formação de professores. Isso é feito através do plano, do orçamento anual, em conversa com fulano de tal e assim por diante. Então, eu bolei toda a ação. Isso é ação. É muito melhor você deixar bem claro quem, o que, como, de que forma, etc, do que chegar e falar: o presidente deve destinar recursos, além disso, deve formar professores, além disso, deve criar mais escolas, além disso, deve investir no transporte. Não. Uma ação, um agente, um detalhamento, um modo e um efeito. Melhor do que um monte de coisa. Outra coisa, gente, muito importante. Olha só o que o texto do INEP diz. A intervenção pode ocorrer ao longo da redação e não necessariamente somente no último parágrafo. Ah, mas eu quero colocar no último parágrafo. Beleza. Ela não está localizada apenas no parágrafo de conclusão, como muitas vezes se imagina. Além de compor o que tem se chamado de conclusão-solução, ela pode ainda fazer parte da argumentação ou até mesmo da introdução do texto. A proposta pode constituir todo um parágrafo ou aparecer diluída em mais de um parágrafo. Então, se você colocou lá no primeiro parágrafo, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, que um problema para o fortalecimento da educação indígena está na falta de professores, e aí você coloca lá no finzinho, nesse sentido, a presidência da República deve destinar recursos para a formação de professores indígenas. Você sinalizou o quê? A sua intervenção. E lá na conclusão, se você disser assim: uma vez que o chefe do Executivo Nacional destine as verbas para a formação de professores, aí você pode dar o efeito, o detalhamento, o modo, ali na conclusão. Por quê? Admite-se que ela fique diluída em mais de um parágrafo. Ah, mas eu tenho mais segurança em fazer em um parágrafo só, lá na conclusão. Tudo bem. Vocês entenderam, gente? Entenderam? Ou então você pode dar um detalhamento. Você pode falar o seguinte: a ação que contorna esse problema está na criação de escolas. Aí você pode falar o seguinte, que algo que facilitaria o acesso pelo fato de proporcionar núcleos educacionais mais pulverizados nas áreas indígenas. Opa, que legal! Você deu um detalhamento. Enfim. Uma intervenção é suficiente. Se o texto apresentar mais de uma proposta de intervenção, deve ser avaliada somente a mais completa delas. Foi aquilo que a gente havia falado já. Tá? Então, vamos estudar cada proposta, cada elemento desses, de uma forma pormenorizada. Tá? Lembrando aí, gente, quem tiver dúvida, é só levantar a mão, chamar no chat aí que a gente vai
responder. A ação é um elemento que diz respeito à ação prática apontada pelo participante como necessária para a solução do problema apresentado pelo tema. É a partir da ação que reconhecemos a intenção de propor uma intervenção para o problema abordado e que os demais elementos se organizam. A pergunta a ser respondida à identificação é: o que deve ser feito? Falta de professores indígenas. O que deve ser feito? Um problema relacionado ao controle de zoonose, ou seja, animais em espaços urbanos, gerando talvez até doenças, enfim. O que deve ser feito? O preconceito em relação às pessoas trans. O que deve ser feito? A evasão escolar por parte dos jovens. O que deve ser feito? Tá? Então, ação é isso. O que precisa ser feito? Gente, olha só os exemplos de ação que o próprio INEP reconhece enquanto legítimos, né? Esses exemplos legítimos. O governo federal deve criar mecanismos de proteção para as pessoas engajadas no ambiente digital. Aqui já é um detalhamento, né, da ação, como fiscalização de dados, etc. Tá? Só coisa um negócio aqui, tá coisa. É necessário, olha só que interessante, ó, é necessário, o governo deve, né, que o governo crie leis rigorosas que regulem, que regulamente aqui regulamentem. Teve esse espaço aqui na hora de. Desculpa, gente. Crie leis rigorosas que regulamentem o uso de dados privados. Isso é o que deve ser feito. Para evitar, né, a manipulação dos usuários, né? É importante haver uma conscientização do processo de programação do algoritmo. O que tem que ser feito para que esse problema não exista? Isso. É importante o usuário da internet estar formado no senso crítico. Também é uma ação. Isso precisa ser feito. Agora, gente, tome cuidado com o elemento nulo. O que é um elemento nulo em torno da ação? Uma sugestão que não explica o que realmente deve ser feito. Né? Imagina que você esteja com um problema aí. Aí, um problema de saúde, você vai para o médico. O médico fala assim: olha, você tem que dar um jeito de sua vida, senão você vai ficar doente. Vai adoecer mais ainda. Doutor, mas eu estou tossindo muito, o que eu preciso fazer? Olha, você tem que se cuidar. Ele falou alguma coisa? Claro que não. Ele deveria ter falado assim: olha, você tem que tomar um xarope X. Você precisa parar de tomar água gelada, por exemplo. Né? A mesma coisa que a gente pode ver aqui, olha só. Infere-se, portanto, que esses obstáculos devem ser superados de imediato. Falou que tem que ser feito? Não. Falou que alguma coisa tem que ser feita, mas não falou o quê? Portanto, medidas são necessárias para atenuar a problemática. Medidas são essas. É necessário que o poder público tome uma medida. Então, tomem cuidado com a ação nula. A ação nula vai tirar pontos significativos aí de vocês. Tá bom? Alguma dúvida? Tudo ok? Recapitulando, a gente está falando sobre a proposta de intervenção. A gente está falando sobre a proposta de intervenção e a gente entrou aqui na ação, ou seja, o que tem que ser feito. Então, a ação é a questão que pergunta: o que deve ser feito para contornar o problema?
Só recapitulando aqui também, se eu abordei o problema X, a intervenção deve ser em torno de X. Eu dei um exemplo aqui para a turma, o seguinte, os desafios em torno da educação indígena. Se o problema foi falta de professor, se eu cheguei e falei, olha, um dos maiores problemas em torno da fortalecimento da educação indígena está na falta de professores, e eu discorri sobre isso, eu não posso chegar na minha intervenção e falar assim, para contornar ou para fortalecer a educação indígena, é necessário que o governo promova sistemas de transportes eficientes para levar os alunos até a escola. Não. Por mais que isso seja válido, você falou o quê? Você falou que o problema está na formação de professores. E você apresentou a solução para um outro problema, não o problema que você abordou. Então, deveria ser o quê? Destinar recursos para que professores sejam formados ou incentivem professores indígenas, etc. Tá? Então, vale mencionar também que eu falei o seguinte, que a intervenção ela pode aparecer pulverizada em outros parágrafos, não apenas no parágrafo, no último parágrafo. Bom? Pessoal, essa parte eu vejo que é a que gera assim, mais dúvida, talvez. Por quê? Via de regra, você vê alguém falando assim, é necessário que o governo faça isso, é necessário que o legislativo faça aquilo, é necessário que a Câmara faça tal coisa, é necessário que o Congresso Nacional, é necessário que o STF, e assim por diante. Só que os agentes eles podem ser muitos, não necessariamente governamentais. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Mas o que seria o agente? É o elemento que identifica o ator social apontado para executar a ação que se propõe. Opa! Eu disse que alguém tem que fazer algo. Eu disse que algo tem que ser feito. E esse algo é a formação de professores. Quem é que tem a competência para formar professores? Quem é que tem competência para destinar verbas à formação de professores? Né? E assim por diante. Para determinar o agente, o participante deve considerar o problema abordado pelo tema, sobre o qual se deseja intervir, e a ação apresentada. Apesar de os atores sociais variarem, olha só, muito importante, em função do tema e do problema, eles se enquadram em determinados níveis de ação. Individual, familiar, comunitário, social, político, governamental e mundial. Ou seja, como que a gente identifica o agente? Quem executa a ação. Deixei bem claro aqui, pessoal, olha, esse texto aqui foi retirado também da cartilha do INEP. Individual, familiar, comunitário, social, político, governamental e mundial. Pensem comigo. Pode ser que o tema traga um problema e você verifique que esse problema ele está mais no âmbito midiático. E não caberia, talvez, o governo fazer uma intervenção. Ou estaria no âmbito das escolas. Por exemplo, recursos tem, só que a gestão não está sendo executada. Né? Então, caberia as escolas devem se organizar, os conselhos de classe devem se organizar. Ou então, quando você pensa assim, algo muito específico do horizonte ali de uma municipal, você pode pensar nas associações de bairro. Tá? Vamos ver como isso pode aparecer no texto. Quem pode ser o agente? Governo.
Poder executivo, né, os poderes executivo, legislativo e judiciário, prefeituras, câmaras, senados, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional. E aqui eu coloco, gente, o Congresso Nacional é formado pelo Senado e pela Assembleia Legislativa. Desculpa, pela Câmara dos Deputados. Tá? Então, quando a gente fala assim, o Congresso Nacional sancionou a lei, votou a lei, e assim por diante, você precisa entender que o Congresso Nacional foram os deputados e os senadores, deputados federais e senadores. Tá? É importante. E muito cuidado, por que eu estou falando isso, gente? Não atribua uma competência de um poder a outro. Por exemplo, a presidência da República não cria leis. Essa é uma função do poder legislativo. Então, às vezes, o INEP me parece que recomenda que algumas dessas questões não sejam tão levadas a ferro e fogo. Porque, por exemplo, se você pensa no Supremo Tribunal Federal e pensa na criação de leis, pode ser que, pela formação do estudante, pela formação ali, no início, né, da carreira formativa, enfim, da educação formal, ele não tenha uma ideia tão abrangente de que o STF não tem a competência para criar leis. Então, isso está previsto na cartilha do INEP. Todavia, é bom evitar. Então, quem é que cria lei? Poder Legislativo. Congresso Nacional. Poxa, eu estou com dúvida se quem tem que criar lei, quem tem que destinar verba, e não sei o quê. Então, se você estiver com dúvida, dê uma olhadinha. Essa semana, a redação vai ser agora domingo, mas dê uma olhadinha e pense assim, poxa, quem é que destina verbas? Quem é que cria leis? Quem fiscaliza? E aí você vai perceber que existem os agentes específicos para isso. Tá? Em suma, evite falar assim, o presidente deve criar uma lei. As ONGs, as organizações não governamentais, são instituições que não têm vínculo algum com o Estado e atuam em diversas frentes, como a saúde, educação e meio ambiente. Por exemplo, a Cruz Vermelha, a própria OMS, tá? E outros. A Unicef, que faz parte da... eu quero citar, enfim, diversos... Eu penso aqui no escopo mundial. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, deve mudar. Eu até criei uma situação muito específica. Antes de dar um exemplo, deixa eu explicar. Em relação ao preconceito em torno da depressão. Aí, qual foi a proposta? Eu não participei, não foi uma redação, né? Mas eu sugeri que, se caísse esse tema, eu não fiz essa redação, mas sugeri que, se caísse, isso poderia ser abordado. A temática da depressão foi a seguinte: que uma das formas para contornar o preconceito em relação à depressão estaria na mudança de nome dessa doença. Então, qual foi a minha sugestão? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, deve empreender uma campanha para alterar o nome depressão, visto que é um nome que já está muito utilizado com muitos preconceitos, e substituí-lo por algo mais descritivo, como síndrome de alguma coisa. Tá? Foi uma recomendação que eu fiz para um contexto bem específico de redação, muito similar ao do Enem, né? Eu cheguei a participar, não cheguei a fazer, mas eu criei essa situação. Então, é um exemplo de como a gente foge do governo. Tá? Como a gente foge aí do governo. Porque sempre o governo deve, o poder público deve. Né? Ao utilizá-las, ou seja, as ONGs, como agentes na proposta de intervenção, tenha em mente que a solução sugerida precisa estar dentro da esfera sociocultural.
Então, a Associação de Artistas, houve um problema aqui, não sei se vocês acompanharam, e 2 atores foram contratados para fazer papel de médico e dizer que um produto estava ali registrado pela Anvisa e tudo. Não sei se vocês acompanharam isso aí. Então, eles pegaram, por exemplo, um médico, o CRM, né, de um médico de verdade, um médico que existe, a senhora Maria da Silva, médica, dermatologista, com CRM 1, 2, 3, 4, 5. E aí chamou uma atriz e falou, olha, atriz, você vai fazer o papel da médica Maria da Silva. E você vai falar que esse produto aqui, ó, esse pincel aqui, se passar na sobrancelha, vai fazer nascer cabelo, tá bom? Tá bom. E a menina foi lá e a atriz, né? Pô, eu sou a médica Maria da Silva, que está o meu CRM, e eu venho apresentar esse produto aqui, que é o pincel de escrever. E se você passar isso aqui na sua sobrancelha, vai nascer cabelo na sua sobrancelha. Isso aí aconteceu, não com esses termos da gente, mas aconteceu um fato muito similar a esse, recentemente. E é um problema de influência, um problema social. E é um problema de influência o quê? Uma influência social, midiática. Tá? Você poderia... eu fui apertando tudo aqui, né? Oh, gente, eu sou sócio demais. Você poderia falar do seguinte, nesse contexto, um sindicato de publicitários devem, aí você coloca a ação, né? Devem fiscalizar as propostas de publicidade, assim por diante. Ou então, a mídia como um todo deve censurar informações falsas. Beleza, pode, né? Se bem que eu já dei um salto aqui, a gente tinha falado da mídia, mas acabei falando aqui que a mídia é o próximo, né? Mas olha só, gente, tudo está na esfera sociocultural, e aí? Vamos pensar aqui. Agentes como as ONGs, né, as ONGs podem atuar como braços auxiliares de projetos que já foram colocados em práticas ou como disseminadores de informação, promovendo palestras e oficinas. Então, é uma forma de você citar aí uma ONG. Tá? Os alcoólicos anônimos, para que seja reduzido o consumo de álcool, a Associação Alcoólicos Anônimos deve promover palestras nas escolas dos seus respectivos municípios, trazendo a conscientização aos estudantes. Poxa, maravilha. Né? Você fugiu do governo. Olha que coisa bacana. As ONGs podem ter um papel muito importante, tá? Para promover a melhoria da educação e informação, palestras educacionais em escolas, igrejas ou em outros espaços religiosos. Né? Gente, é muito importante que, se você citar alguma coisa relacionada à religião, você seja mais inclusivo. Então, não fale assim, por exemplo, é importante que as igrejas se mobilizem, não. É importante que os espaços religiosos, igrejas, terreiros e outros, se mobilizem. Tá? Porque se você falar igreja como se fosse o sinônimo da religião, pode ser o quê? Gerar um desrespeito com exclusão. E aí afetar o quê? Os direitos humanos. Seu avaliador pode interpretar assim. Então, seja mais inclusivo nesse contexto. Então, as ONGs podem receber investimentos e assim por diante, dar a sua contribuição à sociedade. E a mídia, gente? Qual é a grande ação da mídia, se você quiser citar a mídia? Campanha de divulgação e ação que gere maior interação na sociedade. Tá? Então, ela abrange o quê? Meios de comunicação, informação, internet, televisão. E ela pode influenciar pessoas. Então, o papel vai ter muito peso quando ela promove temas relacionados à inclusão social, campanhas educativas
etc. Então, o que eu deixei aqui estudar são exemplos de ações que a mídia pode fazer enquanto um agente. Aí você pode especificar a mídia, tais como grandes jornais, a exemplo da Globo, Fantástico, ou a mídia, como as grandes emissoras nacionais, tais como SBT, Band, tá? Globo, você também pode falar. Está detalhando o que é a mídia. Tá? Beleza? Indivíduo ou iniciativa privada. O que é isso aqui, gente? Esse é um agente que pode aparecer pouco nas propostas de intervenção de candidatos, porque pode haver uma dúvida sobre como utilizá-la. Mas você pode sim utilizar a iniciativa privada. Você pode utilizar, por exemplo, a ideia da família. A gente também colocou aqui, né, por contexto da sociedade maior, mas você pode falar o seguinte: as empresas do ramo alimentício devem, em parceria com o Estado, realizar tal coisa. Ou os empresários brasileiros devem fazer tal coisa. Ou então, é necessário que os trabalhadores assalariados façam isso, isso e aquilo. Tudo isso aqui está no escopo individual ou na iniciativa privada. A solução para que o salário mínimo seja, de fato, constitucional está na mobilização, pode ser feito também, está na mobilização dos trabalhadores assalariados que devem fazer protestos e campanhas legítimas em favor dos seus vencimentos. E aí você colocou que os trabalhadores vão fazer protestos. Bom, ok? Ou então, para combater o problema de zoonose, os tutores de animais de estimação devem realizar, sei lá, um autopoliciamento, enfim, você está propondo aí alguma coisa em relação à proposta, que a pessoa, né, deve fazer. Mas nunca fala assim, você deve fazer isso. Jamais. Né? Não tem um vocativo aí para... Né, você tem que realizar isso. Não pode. Usar a iniciativa privada como agente pode gerar uma solução de parceria entre empresas e o Estado, assim como incentivos governamentais para tanto. Basta, gente, pensar no seguinte. Vocês já ouviram falar, obviamente, na lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, ela nasceu em uma iniciativa popular. A legislação brasileira, eu realmente não vou saber agora, eu me esqueci completamente como funciona isso. Mas a legislação brasileira diz que se houver um número significativo de assinaturas em torno de um projeto de lei, a gente está usando a linguagem aqui, pode ser projeto de lei, lei, enfim, eu não estou usando a linguagem que eu não sei se é a linguagem técnica. Em torno de um projeto de lei, se houver, sabe, 1 milhão de assinaturas, aquele projeto ele pode chegar ao Congresso Nacional, e o Congresso Nacional deve tratar aquilo como uma alteração mesmo na lei, promovida ou começada pela iniciativa popular. Foi assim que começou a lei da ficha limpa, que é hoje uma lei no Brasil. Popular, né? Um indivíduo virou e falou assim, olha, quem foi preso, quem foi condenado, tais crimes, não pode mais, né, concorrer à eleição, porque realmente não sei como que é a redação da ficha limpa. Mas, se você achar que vale, naquele contexto de intervenção, você chamar a atenção individual para
criar uma lei, para propor um projeto de lei através da ação coletiva, ok. Então, se você disser assim, para valorizar o salário mínimo, os trabalhadores do Brasil devem, por meio de iniciativa popular, elaborar um projeto de lei e mandar para o Congresso Nacional, a fim de que seja atendida, seja especificado o valor constitucional do salário mínimo, blá, 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 blá. Tá? Então, fica a dica. Depois vocês estudem aí o que é uma iniciativa popular, como que isso, se isso vai caber, né, para vocês, e assim por diante. Tá bom? Eu acho que pode ser uma questão de colocar por resposta só com uma pessoa, acho que quer dizer que não pode, né? Deve ter mais de um, né? Eu realmente não vou me lembrar de ter. Eu não sei o contexto. Pessoas só, mas tipo, porque tipo, o legislativo, por exemplo, eu lembro que tinha comentado, Sim. eu acho que essa dúvida que o senhor falou ali ficou meio confusa mesmo. Tá, então vamos. Pareceu que não pode. Desculpa, então vamos lá. Você deve utilizar o deve. Tá aqui, ó. Vamos voltar. A ação. Eu não tenho nem crente que deve. Hã? Também eu não tenho nem crente que deve. Esse, eu acho que é o que deve ser feito, não é assim? Aqui. O governo federal deve criar mecanismos. É importante porque eu até tinha colocado. É isso mesmo, o governo federal deve. O jeito que eu falei é que você precisa sinalizar. Não vou achar a ação agora aqui, não. Mas você precisa. Foi dos empresários brasileiros, por favor. Hã? Por exemplo, os empresários brasileiros, os trabalhadores, sou deve. Ah, tá. É por causa do plural, né? Os empresários brasileiros devem realizar outra coisa. Olha só. O que eu estou tentando achar aqui o slide, mas vamos lá, gente. O que eu estou querendo dizer? É que você não pode usar. Você deve usar o deve ou é importante. O que você não pode fazer? Você não pode falar o seguinte: segundo o filósofo Sócrates, os governantes devem fazer tal coisa. É nesse contexto que eu falei. Por quê? Porque exatamente, é aqui que eu falei que não pode ser feito. Você deve fazer o seguinte, ó, vamos pegar aqui uma pessoa de grande representação na mídia brasileira, que a gente acha, sei lá, um cara que já morreu, o Cid Moreira. Né, o Cid Moreira. Aí supondo que você pegue um livro dele lá e ele acha que a mídia deve ser regulada. Um exemplo. Se você disser assim, para resolver esse problema, é importante pensar como Cid Moreira, que acreditava que a mídia deve ser regulada, ou regulamentada, sabe? Um exemplo. Ou então, se você fala assim, segundo o filósofo Thomas Hobbes, o governo deve, ou o governo precisa direcionar os seus recursos para a educação. É nesse contexto que você não pode usar, porque o problema não está no deve, mas está na intenção. O que tem que ficar claro é que você quer que alguma coisa aconteça. E não que você quer que a ideia de alguém aconteça. É por isso, mas o deve ser usado. Ou é importante que ou o governo precisa
ou as ONGs precisam. Tá? Então, só recapitulando aqui, pessoal. E se tiver outra questão confusa, gente, por favor, me fale. Você quer falar alguma coisa? Eu vi se balançando assim. Ah, tá. Então, só para recapitular, para a gente não ter dúvida. Eu preciso colocar da seguinte maneira. Para fortalecer a educação indígena, o governo deve direcionar recursos para a formação de professores. Posso colocar assim. Posso colocar assim também. Para fortalecer a educação indígena, é necessário que o governo destine recursos para a formação de professores. Tá? O que eu não posso fazer? O que eu não posso fazer? Ainda que eu use o deve, o que eu não posso fazer? Nós temos aqui um Brasil maravilhoso, escritor chamado Cristino Wapchana. Você não pode fazer assim. Segundo Cristino Wapchana, o governo precisa, o governo deve destinar recursos para a formação de professores indígenas. Cristino Wapchana é um escritor indígena, né? Você não pode dizer assim que a ideia de alguém deve ser implementada. O que tem que ser feito é a sua ideia. Você viu ali que alguma coisa tem que ser feita. Mas outros artistas, outros filósofos já pensaram como eu penso. Quer dizer, você pensou como eles estão pensando. Não tem problema. É a sua intenção que está aparecendo. Mas isso é na conclusão, né? E nos outros dois parágrafos, a terceira eu posso usar, né, referências, né? Pode, exatamente. Por exemplo, tal, pode, tal coisa. Exatamente. Você não tem problema nenhum citar, e é recomendado. O problema é você dizer que a ação para resolver o problema veio da cabeça de outra pessoa. Tá? Isabel, foi isso mesmo? Você estava com dúvida? Pois é. Então, recapitulando, mais uma vez. Deve utilizar o deve. O que não pode fazer? Tirar a ideia da cabeça de outra pessoa. Eu devo falar que o governo deve investir na educação. O que eu não posso falar? Segundo Cristino Wapchana, o governo precisa investir na educação. Ou o governo deve investir na educação. Bom? É isso aí. Tá certo? Alguma dúvida do pessoal do chat aí? Não, né? Ok. Gente, quando a gente pensa que na sociedade, porque a iniciativa privada, a gente já falou, né? Tal, enfim, mas a sociedade é um guarda-chuva, né? A sociedade sei lá, composta aí por diversos coletivos, diversas associações, diversos elementos culturais, enfim. E aí a gente tem que pensar da seguinte forma. No escopo social, quais as instituições ou quais os núcleos têm condições de fazer alguma coisa? Eu separei aqui dois micro-sociedades, duas células, escola e família. Eu posso colocar também aqui as organizações religiosas? Pode. Não tem problema. Desde que você não fira o princípio do Estado laico. Você pode usar teve aí, não sei se foi em 2018, 2017, não me lembro, teve uma proposta sobre preconceito religioso. Né, uma redação sobre preconceito religioso. E aí você poderia dizer, sim, as organizações religiosas devem promover uma campanha de conscientização através do diálogo interreligioso, assim por diante. Você poderia também falar o seguinte,
as religiões de matriz afro, em parceria com igrejas e outros centros ocidentais, precisam fazer isso, isso, isso. Tá? Está no escopo da religião, né, coibir aí também o preconceito religioso. Tá bom? Então, é uma alternativa. Agora, gente, esse é um agente que, se não cuidado, pode também parecer clichê e superficial. Um bom uso da sociedade como agente é através de exemplos de movimentações e grupos sociais que mudaram o contexto indesejável. É um agente que pode ser apresentado como promotor de discussões e mobilizador de mudanças. Então, traga exemplos que seja específico ao utilizar em sua redação. Tá? Escola ou família é um provedor de construção social, emocional e ética nos indivíduos. Portanto, se a sua proposta traz um trabalho de base com a sociedade, esse é um ótimo agente. Então, como assim? Para evitar ou para coibir a vulnerabilidade dos adolescentes, ou para, sei lá, vamos pensar aqui de uma forma muito específica, para combater a pedofilia, as famílias devem implementar um controle sobre os aparelhos que as crianças utilizam, que os seus filhos utilizam. Vale a pena. Isso aqui está no contexto. Né? Se o problema é a vulnerabilidade das crianças nas redes sociais. Teve um tema muito, muito bom aí, que foi a exposição das crianças nas redes sociais. Eu não lembro se esse tema caiu de fato no Enem, ou se foi um simulado que eu vi, que alguém fez. Mas teve a possibilidade, né, de você trabalhar esse tema e falar as famílias devem evitar a excessiva divulgação dos seus filhos para que suas fotos não sejam roubadas e utilizadas por criminosos. Então, o agente é a família. Quem deve fazer isso? As famílias. Perfeito. Não é o Estado. Então, gente, a gente acaba fugindo daquele clichê. Né? O Estado deve fazer isso. Não. A família deve fazer isso. E a escola? As escolas são espaços onde a transformação social acontece, de verdade, e onde se pode disseminar muita informação e conhecimento individual e coletivo. Então, eu posso colocar alguma ação nas escolas? Posso. Eu posso, por exemplo, dizer assim, a fim de combater o analfabetismo, as escolas, instituições responsáveis pela formação básica, devem realizar campanhas de alfabetização em espaços não escolares. Tá? Isso aí está previsto, inclusive, gente, na LDB, né, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que a educação ocorre também em meios, em contextos não próprios da educação. Então, a educação está acontecendo, por exemplo, nas igrejas, nas religiões, nas famílias, tudo isso envolve a formação educativa. Então, se você fala assim, para combater o analfabetismo, as escolas devem promover campanhas ou aulas em espaços não escolares, como albergues públicos, comunidades religiosas diversas, levando seus professores a esses locais, a fim de que essas comunidades sejam beneficiadas. Então, é para colocar dois indivíduos também. Família e escola. Pode. Você pode falar o seguinte: a família é em parceria com a escola. Tá? A escola em parceria. Colocar separado aí, então, Pode.
não tem a família, desde que seja, né, competência de ambos. Tá? Pode, Pode seguir. tá? Pode seguir. Tá, beleza. Desde que seja competência de ambos. Então, a família e a escola devem realizar uma fiscalização mais rígida em relação ao que os adolescentes veem em seus espaços, quando estão conectados à rede. Pode, não tem problema. Se você colocar um, basta. Colocou dois, problema. Tá? E desde que, obviamente, demonstre uma competência, né? Tá bom? O detalhamento, ele se limita só a gente? Não. O detalhamento ele pode ser o detalhamento da ação, do agente ou do meio. Um por... Não. Um detalhamento. Escolhe um, faz o Isso. detalhamento. Se você disser assim, o Congresso Nacional, sei lá, para evitar tal coisa, sei lá, não estou com um exemplo aqui na cabeça, mas o Congresso Nacional, que é composto pelo Senado Federal e pela Câmara de Deputados, e responsável pelas leis do país, deve criar normas específicas para tal coisa, ou deve alterar a Constituição disso, assim. Você detalhou o agente. A gente vai chamar de detalhamento, mas adiantando aqui, o detalhamento ele pode ser do agente, da ação ou do modo. Tá bom? Gente, alguma dúvida em relação a como a gente usar elementos da sociedade, da escola, etc? Acho que, claro, né? Tome cuidado com o elemento nulo. O elemento nulo corresponde a um agente não especificado. Alguém, ninguém, alguns, uns e outros, você. Alguém deve fazer alguma coisa. Tá? Não pode. Talvez a solução, olha só, como o exemplo aqui de agente nulo. Talvez a solução seja a autoconsciência. Você deve fazer aquilo do que é realmente bom para você e seus filhos, e não ser não dá. Isso aqui são exemplos, gente, retirados da cartilha, tá? Liberte-se dessa manipulação de comportamento de usuários que querem lhe controlar. É fundamental que ocorra uma campanha de conscientização, tá? Então, aqui não está explicando quem tem que fazer. Por mais que você apresente uma ação, se você não apresentar o agente, não dá. Então, eu também não posso fazer, eu não posso nem dizer que é necessário que o governo faça alguma coisa, anulando aí a ação. Eu também não posso falar que, diante disso, é preciso haver recondução de verbas ou canalização de verbas para a construção de novas escolas. Ah, mas quem é que vai fazer isso? Você tem que especificar quem é que vai fazer. Tá bom? Gente, algumas dessas informações aqui eu tirei desses dois sites. Eles sistematizam bem aí. Aí depois vocês podem... Tá aqui, eu posso passar para vocês, se vocês quiserem, enfim. Aí vocês conseguem ter mais exemplos ali. Eu sumarizei, né, algumas informações desses dois sites. Modo ou meio. Modo meio é um elemento que diz respeito à maneira ou aos recursos pelos quais a ação é realizada. Esse elemento dialoga com a execuibilidade, concretude e interventividade da ação, características indispensáveis da proposta de intervenção. A pergunta a ser respondida para identificar o modo meio apontado é: como se executa? Por meio do quê? Gente, olha só. A função pode ser executada? Isso aqui é muito importante. Porque se você trouxer, né, uma ação muito bacana, por exemplo, para prazo curto, que você tem assim, é necessário reduzir. Nós estamos falando aí da floresta amazônica, por exemplo. Nós estamos com um relógio contado. Está pertinho de virar
a chave que não tem mais como voltar atrás e a destruição da floresta amazônica vai ser questão assim de tempo. Se alguma coisa não for feita, a gente vai perder a floresta. Vamos pensar aí, 3 anos. O negócio da teia. Aí, supondo que você vira e fala assim, que a redação tenha a ver com a preservação da floresta amazônica. E aí você vira e fala assim, para tanto, é necessário que as crianças, ou que a formação, a conscientização, né, dessas crianças, né, ou dos cidadãos, comecem desde já por meio do incentivo. Desculpa, deixa eu refazer. É necessário que as pessoas sejam educadas para a preservação ambiental através de campanhas que iniciem na infância, o que poderá impactar na preservação da floresta amazônica. Por exemplo, gente, até a criancinha crescer e tomar consciência de que a Amazônia está sendo destruída, acabou, a gente vai virar um deserto. Então, você tem que saber o seguinte, o meio pelo qual eu proponho, ele dá condição de execuibilidade? A ideia da concretude, ou seja, um meio de fato que pode acontecer por meio, através de, como que eu vou executar isso? Aqui eu trouxe, pessoal, alguns exemplos de como que a gente percebe o meio, o modo para solucionar esse impasse. É importante que a mídia, por meio de exposições no meio digital, garanta a ampla diversidade cultural. Alguns meios pelos quais isso pode ser alcançado são as próprias redes sociais, panfletos e propagandas, cartilhas e spot. Tá? Então, como que eu vou executar a minha ação? Por meio de quê? Essa é a minha pergunta. A gente tem que ter cuidado com uma coisa, gente. Tem a ver com o que você perguntou também, sobre 2 agentes. Às vezes a gente fala assim, o Congresso Nacional em parceria com as ONGs. Ou o Ministério da Educação em parceria com as escolas. Muitas vezes, tem gente que confunde em parceria com o meio. Não é. Tá? Eu não sei se eu coloquei isso aqui. Tá, coloquei. O Estado em parceria com as escolas, o Ministério da Educação, através das associações com as escolas públicas. Isso não é meio. Tá? Isso aqui é uma extensão do agente, pode até, no caso aqui, configurar como um início de detalhamento aí do agente, né, que não chega a ser também um detalhamento, mas é importante saber que, em parceria com ou através de outro agente, não é meio. Então, se você colocar o Estado em parcerias com as escolas, deve promover a alfabetização de pessoas idosas. Isso deve acontecer através da destinação de recurso específico para a formação na EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Como é que eu vou conseguir alfabetizar os estudantes? Contratando, né, alfabetizar os idosos, contratando mais professores. Mas isso pareceu o agente, né, a ação, contratar professor. Não. É necessário que os idosos sejam alfabetizados. É necessário que o governo, em parceria com as escolas, promovam a alfabetização dos idosos. Isso deve ser feito por meio de contratação de novos professores, em parceria, ou através, ou após
a destinação de verbas específicas para tal fim. Tá bom? Então, muito cuidado, que o através de, em parceria com, não configura meio. Tudo bem? Está entendida essa parte, gente? O efeito. Gente, o que seria o efeito desse contexto aqui? É um elemento que corresponde aos resultados pretendidos ou alcançados pela ação proposta. Ele pode vir expresso por meio de uma estrutura indicativa de finalidade, consequência ou conclusão. A pergunta a ser respondida para identificar esse elemento é: para quê? Temos alguns exemplos aqui. É preciso criar leis para que empresas apenas coletem os dados que são autorizados pelos usuários. Para combater os tais fissuras, precisamos de buscar outras fontes informativas além da internet, como jornais de televisão. A família deve fiscalizar o que os filhos fazem na internet, evitando possíveis problemas. Então, o efeito é isso. Qual é a finalidade? Qual é a consequência? Qual a conclusão? Você pode, inclusive, falar o seguinte: para ampliar o acesso às escolas ou para facilitar o transporte escolar dos indivíduos da periferia, isso aqui já é um efeito. Finalidade. Consequência, como ficaria? Diante desse cenário, o governo deve investir em uma frota de veículos escolares para facilitar o transporte dos estudantes. Ao fazer isso, os envolvidos, né, os alunos, poderão, ou os alunos terão mais condições de terem frequência, ou os alunos irão parar de faltar a aula. Então, você colocou aqui uma consequência. Tá? E a conclusão? Bem parecido também, você pode falar o seguinte: por fim, essa medida fará com que a frequência nas escolas seja aumentada. Então, você colocou lá finalidade, consequência e conclusão. Tá? Então, isso é o meio. Beleza, pessoal? E eu repito, isso é o efeito, e eu repito, gente, que você pode começar um ou outro elemento da intervenção em outro parágrafo. Mas é importante você resgatá-lo de alguma maneira. Uma palavrinha, enfim. A gente vai ver isso daqui a pouco. E aí a gente chega. Eu coloquei mais exemplos aqui. Programas de televisão, rádio e jornais precisam promover propagandas com o objetivo de mostrar a importância de proteger os dados pessoais. Isso aqui é um efeito também. Agora, olha que forma interessante também de colocar o efeito. Nesse sentido, cabe ao governo, por meio de aumentos de parcela de investimento de prioridade, fiscalizar e punir instituições que utilizem essas estratégias de direcionamento através de multas do aumento da cobrança de impostos. Essa iniciativa tem a finalidade de propor o uso adequado das tecnologias descobertas durante e, posteriormente, a terceira revolução industrial. Então, você pode falar exatamente isso. A contratação de uma frota fará com que a assiduidade aumente nas escolas. Opa! Se eu fizer isso, vai acontecer o quê? Lembra daquele exemplo bobo, tolo que eu dei aqui do calor? Temos um problema. Calor. O que precisa ser feito? Colocar ar-condicionado. Quem precisa fazer isso? A escola. Por meio de quê? Por meio da contratação de um profissional. Para quê? Fazendo isso, reduzirá o calor da sala
a temperatura da sala em até 30%. Aqui no início da aula, eu dei um exemplo aqui com o ar-condicionado. Então é básico. É só você lembrar. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Isso é o efeito. Se o governo fizer isso, o que vai acontecer? Por que o governo tem que fazer isso? Para tal coisa acontecer. Dúvida? Exemplo? Alguma coisa, algum comentário? Por fim, chegamos ao detalhamento, gente. O detalhamento é o elemento que acrescenta informações à ação, ao agente, ao modo ou ao efeito. Até o efeito aí pode entrar aí. Ele tem um papel fundamental para uma formulação mais concreta e mais elaborada da proposta de prevenção. Por esse motivo, damos ao detalhamento a mesma relevância dada aos demais elementos, pois todos cumprem o papel de complementar a ação da proposta de prevenção. A pergunta a ser respondida para identificar o detalhamento é: que outra informação sobre esses elementos foi acrescentada pelo participante? Eu vou falar algo sem detalhamento aqui. O governo, vou colocar o prefeito, vou colocar uma coisa bem contextual, né, para a gente entender aqui, supondo que a gente sabe aqui que a RS 229 tem muito acidente, né? Então a gente pode pensar aqui uma coisa da nossa, sem detalhamento nenhum. Para evitar os acidentes da RS 239, o governo do estado, agente. A finalidade para evitar acidente. O governo do estado, agente, deve instalar radares à ação. Por meio da licitação de empresas que fazem esse tipo de trabalho. Eu coloquei ação, agente, finalidade e modo. Não coloquei o detalhamento. Como ficaria o detalhamento nesse contexto? Para evitar os acidentes, o governo do estado responsável responsável pela autopista estadual, eu detalhei quem? O agente. E se eu detalhar a ação? Deve instalar radares, que são instrumentos importantes para a redução da velocidade. Olha o detalhamento aparecendo. E se eu detalhar o modo? O meio. Através de licitação de empresas, que é o ato administrativo de contratar de forma impessoal, né, de forma não privilegiada, etc. Por exemplo, justificativa. Por exemplo, o exemplo que é eu trouxe alguns exemplos de detalhamento. Tá? Então, se você disser, gente, assim, no detalhamento, Congresso Nacional, que é composto por Senado e a Câmara dos Deputados. Ou então, se você disser assim, a Presidência da República, que é o núcleo governamental responsável por executar os projetos, assim. Ou se você disser assim, o Ministério da Educação, que é o órgão responsável pelas escolas, faculdades, universidades e todo o percurso formativo no Brasil, tudo isso é detalhamento. Tá? Ele pode ser algo de explicação, de justificativa, de esclarecimento. E aqui, gente, olha que coisa maravilhosa. Uma notícia perfeita, maravilhosa para dar para vocês.
não precisa detalhar um por um. Eu só quero detalhar o agente. Eu quero detalhar, dar um detalhamentozinho, uma explicação para a ação. Quero dar um detalhamento do meio, do efeito. O efeito, ele aparece sim, no seguinte sentido. Fazendo isso, os acidentes serão reduzidos. Ou seja, haverá menos batida, ou colisão, ou até mesmo atropelamento. Nesse exemplo que eu dei aqui. Detalhou o efeito. Tá? Se a nossa ideia, né, pegando aqui mais uma vez a questão da educação indígena, se o efeito for fortalecer, ou seja, consolidar a prática da educação indígena, esse é o efeito. Aí você pode colocar. Isso implicaria dizer que as escolas indígenas teriam suas próprias línguas, seriam escolas bilíngues, e assim por diante. Olha o efeito. Poxa, a educação indígena está fortalecida. E você pode também dizer o seguinte, fazendo isso, as pessoas oriundas das comunidades tradicionais poderão pleitear vagas de emprego de uma forma mais abrangente, o que também contribuiria para o crescimento das suas próprias comunidades de origem. Você estendeu o efeito, detalhou o efeito. Olha que coisa bacana. O detalhamento é justamente um outro elemento, aquele que acrescenta informação à ação, a agente, ao modo ou ao efeito. O detalhamento da ação, do agente, do modo é variado, podendo se apresentar na forma de uma exemplificação explicação, justificativa ou contextualização. Como assim? Detalhamento da ação. Por isso, é muito importante que todos os usuários da internet pesquisem diversas fontes diferentes, como, por exemplo, vários sites, livros, jornais, etc., antes de tomar uma decisão importante. Tá? Exemplifiquei o quê? A ação. Qual é a ação aqui? Pesquisar em diversas fontes diferentes. Por fim, o indivíduo deve se atentar para não ser manipulado. Afinal, a internet tem o dever de informar e não de influenciar. Justificativo. Qual é a ação? Ter cuidado para que não seja manipulado. Detalhamento do agente. Assim, é necessário que o Estado, na condição de garantir os direitos virtuais, tome providências para mitigar esse problema. Especificação. Dessa maneira, urge que as grandes mídias sociais, a exemplo, TV e jornais, informem as pessoas a respeito da manipulação comportamental do controle e exemplificação. Veja que, mais uma vez, não é necessário ficar exemplificando todos esses elementos. Desculpa, detalhando todos esses elementos. Basta você fazer um detalhamento. Eu geralmente sugiro que, se couber ali um espaçozinho, coloque o detalhamento ali da ação e também do agente. Pode perguntar. É normal botar TV? Assim, pode. TV? A TV. Como a TV seria o hiperônimo. O hiperônimo para canais. E um hipônimo de mídia. Tá? Então é normal. Pode ser colocado. A rádio. É necessário que o rádio, a rádio, enfim, está colocando aí a ideia das transmissões
da radiodifusão. Detalhamento do módulo do meio. O governo central deve impor sanções a empresas que criam perfis de usuários para influenciar suas condutas, por via da instauração de secretarias planejadas para a atuação no ambiente digital, uma vez que tais plataformas padecem de fiscalização efetiva, com o fito de minorar o controle de comportamentos particulares. Gente, qual é o módulo meio aqui? Por via da instalação de secretarias planejadas para a atuação no ambiente digital. Isso aqui é o modo ou o meio. E o detalhamento é o quê? Tais plataformas padecem de fiscalização. Portanto, medidas devem ser tomadas. O governo deve promover, mediante mídias influenciadoras, como Rede Globo, SBT e Record, campanhas a fim de conscientizar a população brasileira dessa manipulação. Tem uma exemplificação aqui do meio. Tá? Gente, nós abordamos, ao longo da aula, o que são esses 5 elementos para uma boa proposta de intervenção. Em suma, esses elementos são quem? Por quê? Como? Para quê? E, por fim, quais detalhes? Quem? O quê? Como? Para quê? E quais detalhes? Quando a gente faz isso, a gente elabora a proposta de intervenção. Para recapitular, número 1, a proposta de intervenção pode aparecer diluída nos parágrafos. Se lá no primeiro parágrafo, já estou terminando aqui também, tá? Se lá no primeiro parágrafo aparece do meu desenvolvimento, eu escrevi algo do tipo: para contornar o problema do analfabetismo, é necessária a criação de novas escolas. Eu comecei a sinalizar aí alguma coisa. Aí lá na conclusão, assim, o governo brasileiro deve criar tais escolas ou deve criar as instituições de educação, como você fez alusão, assim por diante. Então, válido. Segundo, pessoal, o problema apresentado é que deve aparecer na proposta de intervenção. Se o problema apresentado foi a baixa escolaridade, as pessoas não ganham bons salários porque têm a baixa escolaridade. Eu não posso resolver o problema dizendo que deve haver uma revolução para que o salário aumente. Não. Eu devo combater o quê? A baixa escolaridade. E investir na educação para que as pessoas sejam escolarizadas. Ficou claro isso, gente? Enfatizo. Apresente o problema e apresente a solução para o problema apresentado. Terceiro, cuidado com o elemento nulo.
de alguma maneira. Não. Alguém tem que fazer alguma coisa. Cuidado com o elemento. E quarto lugar, eu acabei mencionando isso mais aula retrasada ou na passada, não me lembro. Acho que na retrasada. Vou apagar aqui. Quarto lugar. Pense, ao escrever o texto, pense no seu projeto, né? No seu esboço. Pense em um esboço. Como assim pensar em um esboço? Pensar no projeto de redação. O que isso tem a ver com a minha proposta de intervenção? Tem tudo a ver. Porque, às vezes, quando você pensa a redação, você olha lá um tema e fala assim, que legal, eu acho que eu vou escrever aqui, já que está pedindo para falar sobre educação indígena, eu vou escrever sobre as dificuldades em torno das línguas indígenas, a baixa popularização das línguas indígenas, por exemplo. E aí você colocou, de fato, né, fez uma redação muito boa, mas qual é o problema que você levantou? Qual seria a possível solução para esse problema? Pense da seguinte maneira. Eu vou escrever a minha redação. Qual o problema? Qual é a solução? Isso aqui que é o projeto de intervenção. Qual é a solução? Olha só. Qual é a solução, gente? De cara, pensem assim. De cara já pensa. Peguei aqui, eu vi o tema, eu vi estou com muita ideia, mas aí que vem. Qual é o problema e qual é a solução? Você pensou no problema e na solução? Pensou. Agora pense nos argumentos. Pense na introdução. Pense em tudo. É assim que se faz. Então, eu diria que é assim que começaremos nossa redação. É assim que nós faremos uma redação nota 1000. Olhando o tema, pensando nos problemas desse tema e pensando nas soluções. Aí sim a gente pode começar a pensar no repertório, na introdução, desenvolvimento e, consequentemente, a solução que é a conclusão ou a intervenção para esse problema resolvido. Gente, alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu incentivo fortemente que vocês escrevam uma redação e mandem para mim, caso vocês queiram, para que eu possa fazer as observações. Tá? A Isabelle disse, você mandou a nova? Não, Isabelle, não. Não, eu realmente não. Quem mandou foram duas alunas, os polos. Uma eu já dei a devolutiva, ela vou mandar para mim, e tem outra pessoa também. Aí, pessoal, não sei se vocês estão me ouvindo, vocês duas, eu ainda não tive tempo. Até amanhã eu já faço isso e mando para vocês. É importante, gente, que se vocês quiserem fazer isso, me mandem as redações até sexta-feira, de manhã. Porque, geralmente, no sábado, é mais difícil para que eu resolva essas questões de correção, de trabalho e tal. E aí eu teria condição... Eu peço até amanhã à noite, né? Porque eu passaria a sexta-feira corrigindo, se for o caso, né? Ficaria mais fácil para mim. Já que a redação, o Enem vai ser no domingo, então eu já conseguiria dar a devolutiva para vocês assim, em um tempo mais rápido. Mais hábil. Tá?
Pois bem, acho que a gente termina aqui o nosso curso de redação. Eu super agradeço a vocês. Estou à disposição. Vocês têm o meu e-mail. Precisarem perguntar, mandem e-mail. Eu disponibilizei, algumas pessoas têm meu WhatsApp. Posso disponibilizar aqui. Você vê que vai ficar gravado. Vai para o YouTube, né? Então, aí pode, mas eu posso passar. As aulas do YouTube. Hã? As aulas do YouTube. Exatamente. Não, acho que não. Isso tem 4 horas. Não, acho que realmente não foi. Mas geralmente vai, a gente coloca o telefone aqui e acabou. Né? Então, assim, por e-mail, né? Vocês têm meu e-mail, se vocês quiserem, eu passo no WhatsApp para vocês. Nos polos, né, as pessoas envolvidas aí estão autorizadas a passar meu WhatsApp para os alunos. Então, é isso. Agradeço. Desejo de coração que vocês façam uma excelente prova, tá? Vocês também do polo. Torço para ouvir boas notícias do tipo, olha, quando eu cheguei lá, quando fui para a redação, eu consegui pensar, eu consegui estruturar, eu consegui resolver tal coisa. Bom? Obrigado, gente. Até uma próxima aí. Se Deus quiser.